iniciarmos nossa aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem seu like e deixem um comentário. Olá a todos e todas. Em nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um tema muito importante na língua portuguesa brasileira, ou língua brasileira, como queiram, que é relativo a vozes verbais. Então vamos ver quais são elas, as estruturas e discutir alguns exemplos com vocês. Então, vamos começar. Na língua portuguesa brasileira, nós temos 3 vozes verbais. Temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E nós temos aqui um exemplo de cada uma delas. Então, na voz ativa, a frase "eu amo minha namorada" é estruturada nessa voz, enquanto nós temos a voz passiva, "o falecido prefeito era amado por todos", e na voz reflexiva, "eu me amo". E aí vocês têm a imagem do single da canção "Eu Me Amo", da banda Ultraje a Rigor. Vamos falar de cada uma dessas vozes verbais da língua portuguesa brasileira. E a primeira, mais utilizada de todas, é a voz ativa. Então, a voz ativa é usada quando o sujeito pratica a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o agente da ação. E aqui nós temos o exemplo: Jô Soares lançou sua biografia no ano passado. Vocês veem aqui a imagem dos 2 volumes da biografia do Jô Soares. Tinha que ser em 2 volumes, porque tem que ser condizente com o tamanho do artista, tanto denotativamente quanto conotativamente. Um artista que circula ainda por várias áreas, mas notadamente reconhecido pela comédia e dramaturgia. Então aqui vocês têm um exemplo que está estruturado na voz ativa. O segundo tipo de voz verbal que nós iremos discutir é a voz passiva. A voz passiva é usada quando o sujeito sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação, que é praticada pelo agente da passiva. A voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E aqui nós temos um exemplo: Marighella foi estrelado por seu Jorge. E aí vocês estão vendo que o termo Marighella, que é um sobrenome, é um nome, ele está entre aspas porque indica uma obra artística. E na imagem vocês têm o pôster do filme Marighella com o protagonista seu Jorge e a imagem do Marighella, o verdadeiro, né, o Carlos Marighella, do lado do seu Jorge. Então, nesse exemplo, vocês têm a utilização de uma voz passiva. Agora, nós iremos falar dos 2 tipos de vozes passivas. Então, a primeira que nós vamos comentar é a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, a estrutura é formada por o sujeito paciente, o verbo auxiliar mais o particípio, além da preposição e do agente da passiva. E aqui nós temos um exemplo: o computador foi consertado pela menina. Então, dentro desse exemplo, vocês têm a estrutura da voz passiva analítica. O segundo tipo de voz passiva que nós iremos apresentar é a voz passiva sintética, que a estrutura da voz passiva sintética é formada por verbo transitivo, ou seja, aquele que pede um complemento, o pronome reflexivo se, mais o sujeito paciente. Então, vocês têm aqui o exemplo: encontrou-se a solução do problema. Então, este exemplo, vocês podem ver, está indicando uma estrutura de voz passiva sintética. E em línguas,
na língua portuguesa brasileira, quando se usa o termo sintético, indica algo que é mais reduzido, enquanto o termo analítico indica algo que é mais expandido, como vocês viram no exemplo anterior também. E na imagem vocês têm o processo de encontro de solução de problemas, né? Então você tem primeiro um questionamento, uma ideia, e a partir dessa ideia você tem uma ação efetiva para resolver um determinado problema. O terceiro tipo de voz verbal que nós iremos discutir é a voz reflexiva. A voz reflexiva é usada quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Indica que o sujeito é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo. Então aqui nós temos o exemplo: ele banhou-se na cachoeira. Então nesse exemplo vocês veem que a pessoa ela deu banho, mas ela deu banho nela mesma. Então ela tanto cometeu a ação quanto sofreu a ação. Então nesse caso nós estamos lidando com a voz reflexiva. Para finalizar o nosso assunto de vozes verbais, nós iremos falar sobre o processo de transição de uma oração da voz ativa para a voz passiva. E aqui nós teremos alguns exemplos para vocês verem também. O que ocorre é o seguinte: quando você vai fazer a transposição de uma oração da voz ativa para a passiva, o sujeito se transforma em agente da passiva, o objeto direto se transforma no sujeito da passiva e o verbo transitivo se transforma em locução verbal. E aqui nós temos o exemplo: o professor enviou a prova para os alunos. Então essa estrutura dessa primeira oração está na voz ativa, e quando passada para a voz passiva, ela torna-se: a prova foi enviada para os alunos pelo professor. Então vocês podem ver que a mesma informação pode ser estruturada tanto na voz ativa quanto na voz passiva. E nós veremos que no meio jornalístico isso também tem um fundamento. Não é apenas uma mudança gramatical, mas tem também uma questão do sentido de ênfase que é buscado nesse tipo de estrutura. Que isso nós veremos na nossa atividade complementar na sequência. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber de vocês: uma manchete jornalística pode ser escrita na voz ativa ou na voz passiva? Qual a diferença entre elas? Então, eu aguardo que vocês tenham uma resposta para essa questão. E nos vemos numa próxima. Uma boa noite a todos.